No Brasil, 85% das empresas são familiares. Só perdemos para a Suécia, com 90%, e a Itália, com 95%. Curiosamente, desses 85%, apenas 46% chegam à segunda geração. Esse índice cai ainda mais da segunda para a terceira geração. São 25% e por aí vai. Outro dado interessante é que, segundo estudos do Sebrae, cerca de 60% das empresas familiares vão à falência por problemas e guerras sucessórias. Para conversar um pouco sobre esse assunto, o HojeCast recebe o professor e advogado Manuel Knopfels. Ele mesmo nascido, entre aspas, em uma empresa familiar e com uma vasta experiência na área. Bem-vindo, Manuel, e eu já te faço a primeira pergunta. Há quantos anos você leciona? 51 anos. Pouco? Já passaram por mim em torno de quase 10 mil alunos. Entre graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Então a gente conhece bem essa militância acadêmica, mas sempre com um olhar também na prática, né? Sempre com a perspectiva de aplicação prática com a teoria. E o interesse em direcionar a tua carreira para a gestão de empresas familiares? Sim, como você disse, em primeiro lugar, porque eu sou oriundo de empresa familiar. E, infelizmente, eu estou dentro dessa estatística porque a minha família empresária não conseguiu fazer a sucessão da segunda para a terceira geração, né? Então, o meu pai e meu tio fundaram uma empresa que se tornou uma marca de orgulho para o Brasil, inclusive, que foram as Malas Zica. Foi a Malas Zica e eles vieram da Europa, construíram essa empresa com muito trabalho, mas, acima de tudo, com muita união e com muita parceria e cumplicidade, com muita fraternidade, voltadas ao objetivo de fazer uma empresa. Infelizmente, por problemas que provavelmente vocês vão identificar nessa nossa conversa, nós não conseguimos perpetuar, exatamente em função desses obstáculos e desses desafios que justificam a perenidade. Então, como eu vim da empresa familiar, eu já cresci me interessando pelo tema. E quando eu me formei em Direito, eu comecei a lecionar e me chamou a atenção o tema, na época extremamente novo. Então eu fui fazer um curso em 75, se não me engano, numa cidade europeia, na Holanda, chamada Delft, que era um curso de gestão de empresas familiares de pequeno e médio porte, patrocinados pela Philips e pela CIA, para interessados na temática. E aí eu comecei a me interessar pelo tema e fazer uma conciliação entre a minha vida acadêmica e a prática, não só na minha empresa, mas em outras também. Então foi aí que eu me interessei pela temática e, algum tempo atrás, eu fiz um vínculo muito forte com o John Davis, que é o ícone dessa temática no mundo, e aprendi com ele e também me permiti tropicalizar o ensinamento dele aqui para o nosso país. Então foi essa a minha trajetória nesse sentido, né? Eu não anunciei, mas está aqui conosco. Quem é leitor e acompanha o nosso canal no YouTube sabe que o Dr. Fernando Guignoni está aqui conosco, né? O que você quer falar com o Manuel, Fernando? Eu vou fazer a primeira pergunta para ele dentro do que ele já introduziu, a questão familiar dele. O Manuel, se na época que vocês identificaram que a sucessão corria risco, em algum momento vocês lançaram a mão da contratação de um profissional que milita como você hoje nessa área? Sim. Não foi por falta de aviso meu, pessoal, que por estar, digamos assim, com uma vida extra muros, empresa e família, comecei a perceber a necessidade de criar um fato corporativo, societário, sucessório, no sentido de trazer experiências de fora. Mas, infelizmente, eu não fui ouvido devidamente, porque não se imaginava que uma empresa com um DNA eminentemente familiar pudesse ter problemas. Claro. E, então, a solução do profissional ou do profissionalismo, ainda que com empresas, infelizmente, não funcionou.
E até porque, assim, como meu pai e meu tio fizeram a empresa, a cumplicidade deles era tão grande que eles jamais imaginariam que os filhos e primos iriam ter o problema de sucessão. É claro que na época, se tivéssemos uma orientação externa como essa que eu faço hoje, provavelmente a gente não estaria, digamos assim, falando desse fato. Mas infelizmente tempos eram outros, e exatamente por eu ter vivenciado uma série de situações que eu trouxe essa situação como uma causa até, para evitar que outras famílias e outras empresas tenham aquele momento que eu chamo do Triângulo das Bermudas, né? Onde o avião desaparece porque desaparece o patrimônio, a família e a empresa. Mas por que as empresas familiares são problemas anunciados? Existem razões de natureza emocionais, psicológicas e razões técnicas, eminentemente técnicas. Então, nas questões emocionais, a primeira situação eu identifico como sendo o pacto com a imortalidade do fundador. Então, o fundador ele se acha eterno. Então, ele tem muita dificuldade de abrir a sucessão, porque ele se criou, a empresa é um filho dele, ou né, difícil de se desprender, e eu sempre falo que a criatura e criador tem que se desmembrar em determinado momento, tem que se descolarem, e então esse pacto com a imortalidade é uma resistência muito grande, e aí tem essa minha questão, porque eu também tenho uma formação psicanalítica, então tem que trabalhar muito bem essa transição, porque você está mexendo com um fato delicado que, bom, a partir do momento que eu vou passar o bastão, o que me resta? Do ponto de vista da fantasia emocional, né? O segundo aspecto, o segundo obstáculo é a característica de alguns herdeiros, e nem sempre o herdeiro é o sucessor da empresa. Mas a gente identifica herdeiros / sucessores que têm um perfil psicológico bastante ambíguo, porque tem aqueles que querem, tem uma ambição sucessória saudável, que é uma neurose saudável, ambicionar, crescer, é um pacto com a vida, mas também você encontra aqueles herdeiros sucessores que eu chamo de vorazes. Eu vi uma palestra tua, você cita o herdeiro voraz e o herdeiro mais tranquilo. Exatamente. Isso acontece muito. Então, o herdeiro voraz, ele tem um perfil anárquico, ele tem um perfil de desordenar e alimentar o caos, para poder ter essa... Isso é psicológico mesmo. Isso é se sobressair? Se sobressair, a sede de poder, digamos, aquela fantasia de que sentar no trono do pai, na cadeira do pai, é o colo que ele não teve ou faltou. Então, é o reino. Shakespeare com o Rei Lear, né? Tinha 3 filhas e aquela coisa de quem é que vai sentar no colo do pai. E aí entra uma situação interessante que acontece com os sucessores, que e também herdeiros que não participam da empresa familiar, que é o sentimento de pertencimento. Ou seja, a fantasia do pertencimento, eu só vou pertencer a esse núcleo familiar se eu for o sucessor do meu pai. Certo. E não é mais assim. Hoje você pode ter um filho herdeiro que pode ser o responsável por uma fundação que cuida do legado do pai. Pode ser um herdeiro que não precisa trabalhar na empresa, mas que vai ser o responsável pelo family office, pela uma empresa de gestão de ativos. Então, você pode criar mecanismos de pertencimento, não necessariamente somente na empresa. E agora, os obstáculos técnicos, o maior obstáculo técnico que eu identifico é a falta de informação e a falta de conhecimento, de saber separar ou de esclarecer o que é ser gestor e o que é ser empresário. Então, nem sempre o melhor empresário é o melhor gestor ou vice-versa. Então, o que ocorre? Essa falta de esclarecimento é uma situação que também é uma coisa muito identificada. Então, você tem que praticamente ser didático para explicar exatamente o que é cada uma situação. E dizer, olha, o fato de você estar... Eu cito a metáfora da muralha da China. De um lado do muro está o status do empresário / investidor. Do outro está o familiar / gestor.
que pode ser a mesma pessoa, mas tem que ter lógicas distintas na governança da empresa. Então, esse obstáculo é um obstáculo bastante gritante que eu tenho identificado. A falta de informação, que é o esclarecimento que as pessoas têm que ter sobre isso. Então, são obstáculos emocionais e técnicos, né? E aí é uma costura bem, como é que eu diria para você, bem cirúrgica, identificar cada situação, cada caso. Cada caso é um caso, né? Total. Uma curiosidade, no trabalho que você tem desenvolvido junto às empresas, você vê uma diferença grande entre as empresas que têm poucos herdeiros e aquelas que têm famílias maiores? Sim, muitas diferenças pelo seguinte: a gente identifica o perfil do estágio das empresas familiares que tem por objetivo a transformação em famílias empresárias pelo estágio histórico. Então, a primeira situação é a empresa do fundador, ou dos fundadores. Depois passamos para a fase da sociedade de irmãos. E, finalmente, chegamos na fase do consórcio de primos. Então, a dinâmica é exatamente a mesma, mas uma situação é você lidar com um núcleo familiar, que, por exemplo, o fundador com os seus filhos, e a outra situação é você já trabalhar com empresas que têm primos. Então, são 3, 4, 5 núcleos, às vezes. Então, eu já participei de situações de famílias com 32 integrantes e famílias com 4, 5. Certo. Digamos assim, a metodologia é a mesma, só muda, digamos assim, a questão do esclarecimento, que é mais trabalhoso, e certamente os perfis são muito distintos. E aí, uma das situações que eu entendo também como um obstáculo, mas que também é percebida, é a questão das famílias disfuncionais. Isso é uma situação quase que bastante, eu diria para vocês, bastante preocupante, ainda mais nos dias de hoje, né? Então, famílias disfuncionais que não têm um senso de hierarquia, que não criam os seus filhos na perspectiva do respeito, dos valores. E quando isso é identificado, é um problema anunciado. Muito mais do que as questões técnicas. Por quê? Porque as questões técnicas é como se eu fizesse uma metáfora de construir uma casa começando pelo telhado. Vamos fazer uma holding, vamos fazer isso, aquilo, tudo bem. Mas não é por aí que eu começo. Tem que começar pelas pessoas e pelas famílias. Então é fácil você identificar famílias mais bem estruturadas, com um dinamismo sistêmico familiar, são mais fáceis de lidar do que aquela que tem essa situação disfuncional. Certo. Na sua coluna do Hoje Paraná, você fala muito na diferença entre empresa familiar e família empresária. E qual é a dificuldade de fazer uma situação migrar para outra? Sim. Veja, vamos analisar, vamos pensar que nós três aqui somos integrantes de um núcleo familiar que tem uma empresa. Na perspectiva de sermos integrantes de uma família que tem uma empresa, nós comemos, dormimos, falamos, vivenciamos a empresa. Então, nós trazemos os negócios de família, das nossas relações fraternas, para dentro de casa. Da empresa da família. Ou seja, é uma mistura entre de e da. Quer dizer, o que é de família e o que é da família. Então, essa distinção, ela é bastante importante para saber até que ponto nós estamos misturando as nossas diferenças emocionais, afetivas, etc., que está lá dentro do nosso núcleo, para dentro da empresa. Então, na família empresária, nós temos que descolar e saber distinguir o que é de família e o que é da família. E aí nós vamos nos tornar família empresária. É uma família que, entre outros ativos, tem a empresa. Mas a família tem também as relações familiares, que é um especial ativo, e tem também o patrimônio, que são os outros bens que não as cotas. Então, qual é a diferença? A diferença é que a gente tem que, na família empresária, habituar a família a olhar esses três ativos de forma distinta e, mais do que tudo, governar esses três ativos de forma distinta. Governar um patrimônio, fazer render um ativo patrimonial, é tão importante quanto gerir uma empresa. Claro. E também você trabalhar o legado do fundador através de uma fundação, por exemplo.
Então, a família empresária, ela procura governar e gerir os 3 ativos. Aí sim eu vou ter uma família empresária. Regidos por quê? Pelo quê? Por um conselho de família e por um protocolo familiar. Então as pessoas falam, não, mas o acordo de sócios. Não, o acordo de sócios é um acordo para a empresa. Mas o protocolo familiar é um documento que vai reger a família como um todo. Patrimônio, por exemplo, como que fica, a família vai ajudar o fundador de uma empresa em caso dele estar incapaz? Sim ou não? Está no protocolo. A família vai dar um incentivo para os novos entrantes, ainda que não sejam dentro da empresa, tocarem a sua vida em outras atividades, como uma bolsa. Então, eu tenho um projeto que eu chamo de Seed Money, o dinheiro da semente, e aplico muito isso nas empresas familiares ou nas famílias empresárias. Então, o terceira geração, que nós chamamos, ele se formou em medicina, odontologia, ou administração, ou direito, enfim, qualquer outra atividade. Ele apresenta um projeto para o conselho de família, e se esse projeto for aceito, a família tem um fundo familiar para incentivar e semear a carreira da pessoa. Mas é um dinheiro, não é subsidiado, ele é um dinheiro, ele é um dinheiro que tem custo, vai voltar para o fundo, a hora que ele estiver já ganhando os seus recursos. Então, veja, isso é uma família empresária. Entendi. Essa é a diferença. O desafio é grande, porque é uma questão de colocar isso na cultura das pessoas e dos familiares. E é um processo nem sempre tão rápido, né? É um processo lento, porque implica em muita conversa, em muito esclarecimento, em muito colo e muito ombro, né, para esclarecer, para pensar. E está nisso a importância, né, de um processo sucessório bem administrado? Sim, com certeza. Porque ele não pode deixar arestas e nem aquilo que eu chamo de bad feelings, né, ressentimentos. Então, isso tem que ser, digamos assim, abolido desde a base. Mas por que você tem esse mal-estar com o teu irmão? Aonde que pegou? Por que pegou? E tal, mas então você mostra que isso não pode perpetuar. Sob pena de perpetuar as novas gerações nesse sentimento de desunião, que certamente vai fazer com que esse índice aconteça cada vez mais. Dos 67%. Sim. Por quê? Por exemplo, empresas em que não existe unidade de comando. Os irmãos brigam. Eles podem ter as suas diferenças num board, num conselho, mas saiu daquele conselho, de lá para fora, é a família, os detentores da soberania da empresa. Certo. Isso que tem que prevalecer. E os problemas familiares têm que ficar lá na casa, e aí entra alguns critérios, né, de meritocracia, de cultura de resultado, quem que traz resultado, quem que não traz resultado para a empresa, e aí fica a depuração. Nesse aspecto, há muitos anos atrás, vamos dizer, mas quase 3 décadas atrás, eu tive a oportunidade de conversar com um amigo meu que fazia parte de uma segunda geração familiar. A empresa tinha sido criada por a primeira geração, 3 irmãos, que tiveram quase 10 filhos na sua soma. E um dia eu perguntei para eles, porque chega um momento que começam a vir os filhos dos filhos, né, a terceira geração. E um dia eu perguntei para eles, falei, escuta, vocês têm uma família tão grande, como é que fica o futuro? Naquela época era uma empresa única. No máximo eles tinham uma outra razão social que não era a mais importante. Falei, como é que fica a chegada de todos esses herdeiros no dia de serem colocados na gestão da empresa? Ele disse, não, perfeitamente, nós vamos criando novas empresas. Falei, tá, e como é que funciona a questão das novas empresas? Aí para você ver exatamente como é que funciona uma reestruturação familiar mal dimensionada, mal administrada, mal orientada. Então ele me disse, não, cada novo herdeiro que a gente cria uma nova empresa, ele vai tocar a vida dele. Falei, ok, e para quem esse novo
empresário presta contas sobre aquela empresa que foi criada. É. Não presta conta para ninguém. Eu falei, então, este é o caminho do insucesso futuro. Não, um dia eu vou te dizer que foi tudo muito bem. Vamos fazer um corte rápido, trazendo para 2025. Os 3 criadores já não são vivos. Dos quase 10 filhos desses 3 fundadores, quase a metade também já não está mais conosco. E a terceira geração, nenhum continuou na empresa. Tá vendo? Todos partiram para outros negócios. Você veja, esse é o caso emblemático. Emblemático, você ainda citou, né? Você veja isso há quantas? 20 anos atrás? Uns 30 anos. 30 anos pelo atrás, menos. Pois é. Então você veja, essa era uma cultura, digamos, prevalecente, né? Que prevalecia muito na cabeça das pessoas, né? Quer dizer, vamos fazendo ajustômetro, abre uma empresa aqui, outra ali. Hoje, o direito nos apresenta soluções técnicas, como as tais holdings, as PJs, os núcleos familiares, que é super importante. Mas não se estabeleceu a meritocracia, né? Não se estabeleceu a cultura de resultado. Sim. Era um espaço para as pessoas se ocuparem. Isso não pode acontecer hoje. Eu, pessoalmente, eu não sou contra a família gerir a empresa desde que tenham posturas profissionais. E entreguem. Uhum. Por isso que eu acho que eu sempre consigo estruturar uma família empresária da seguinte forma. Primeiro, o conselho de família. O conselho de família, que é o órgão máximo de todo esse grupo de pessoas. Embaixo do conselho de família, eu coloco assim, as empresas, que têm uma lógica diferente de um family office. Então, as empresas, do outro lado eu coloco a empresa de gestão de ativos e do outro lado eu coloco também uma fundação, uma associação. Pois bem, embaixo das empresas, que é um dos ativos da família empresária, nós colocamos sempre um conselho de administração. Sempre. Não importa se a empresa tem um faturamento pequeno ou grande, não importa a terminologia. Mas a lógica tem que ser de um conselho. O método. Então, e embaixo tem as unidades de negócio. E se um familiar estiver numa unidade de negócio A, B ou C, ele tem que entregar o resultado para o conselho e para a Assembleia de Sócios. Na contramão do caso que eu citei agora. Contramão do teu caso, que você citou. Então, quem sabe, se esse pessoal tivesse essa informação há 20 anos atrás, isso estaria mudando. Existem vários casos emblemáticos de pessoas, empresas que fizeram isso. E hoje estão aí. Eu mesmo lá em Palmas, no Tocantins, um caso fabuloso. Tem 32 herdeiros. E foi separado, foi feita uma migração suave, com uma diretriz que veio lá do Conselho de Família. Nós integramos todos os pertencentes de terceira e até quarta geração para participarem do Conselho de Família. Os que trabalham na empresa tiveram que ser preparados, entender bem o que é gerir e o que é remunerar o capital. Tivemos os gestores das empresas de gestão de ativos, que é, enfim, investimento em ativos de capital e outros. E trabalhamos com aquelas pessoas que estão mais voltadas ao social para fazer a fundação com o nome do avô. 32 pessoas. Então, hoje, e é uma empresa que é distribuidora de alimentos, hoje vai ser uma das maiores do Norte. E começou há 25 anos atrás, saindo aqui de Toledo. Maravilha. Então, isso para nós é até emocionante de ver. Que eles perpetuaram o legado do avô. Uhum. Os 2 irmãos e uma irmã colocaram todos os seus descendentes em alguma atividade e tem espaço para todo mundo. Muito bem. E o que você considera, para a gente estar caminhando para o fim, que é o diferencial da sua empresa, a MK Governança, em relação aos outros, as outras empresas que atuam no setor de governança familiar? Primeiro que eu não consigo, nós não trabalhamos lá na nossa empresa por soluções de prateleira. Vamos fazer uma holding, vamos fazer um conselho, vamos fazer isso e aquilo. Não. Vamos ver o que essa empresa precisa, começando pelas pessoas. Esse é o grande diferencial. Porque o que segura, digamos assim, cientificamente essa temática? São 3 áreas.
a psicologia, o direito e a gestão. Então, eu tenho que compor essas 3 atividades e ver o problema de uma forma sistêmica. Como eu falei, eu não posso começar construindo uma sucessão na perspectiva de criar uma holding familiar ou holding de patrimônio, qualquer que seja, sem ver se vai ser adequado para aquela família. Então, o diferencial é essa multidisciplinariedade, e nós temos na nossa equipe profissionais na área de gestão, na área jurídica e na área de psicologia. Então, esse mecanismo ele é artesanalmente colocado para cada família. Essa é uma diferença. Então, nós trabalhamos com bastante preciosismo nessas 3 áreas de atuação, na perspectiva da perenidade e do pertencimento. Maravilha. Satisfeito? Muito bem. Só a última pergunta. Quando vocês são contactados, normalmente essa iniciativa parte de quem do núcleo familiar? Então, a gente chama isso do Moisés do percurso, do agente de mudança. Quem é o agente de mudança? É aquela pessoa que entende isso aqui não vai dar certo. Então, normalmente é um sucessor. Normalmente é um sucessor que está tendo problema com os irmãos, etc. Isso no primeiro patamar, é o sucessor. O segundo é o fundador, né? Que ele chega à conclusão, depois de muitas tentativas, de bom, tem que tomar uma medida. E a terceira é o executivo, que está numa empresa familiar e diz, olha, já tentamos e tem que resolver. E aí a metodologia que nós usamos, até para reforçar a minha resposta, independente do tempo, é assim, nós começamos com homeopatia. Vamos tentar devagarinho, conscientizar, etc. e tal. Depois, nós entramos no antibiótico. Não deu certo, vamos forçar um pouquinho o pé para ver se depura um pouco mais. E se não der certo, a recomendação é cirúrgica. O que é a cirurgia? Vamos fazer uma cisão, vamos fazer uma alavancagem de capital de terceiros, vamos colocar um sócio. E eu já vivenciei esses 3 estágios nessas minhas andanças por aí. Mas normalmente é o agente de mudança, eu chamo do Moisés do percurso. O Moisés libertou o povo lá e disse, eu tenho que libertar esses caras. E levou 40 anos para depurar. Pois né? é. Aí ele foi lá, falou com o homem e disse, olha, está aqui as leis. Agora, se gastar 40 segundos com a decisão errada, Acabou. encerrou a empresa. Porque é curioso. A empresa familiar nos dá a impressão de ser mais difícil de você aconselhar, porque você não está lidando assim com executivos, muitas vezes está lidando com irmãos, com filhos, pais. E com emoção. Assim, com emoção. E a paciência é menor. Muito. E eles te dão esse tempo para você maturar uma ideia e apresentar? Ou começam a ficar nervosos, né, instáveis ao longo desse percurso todo? Nossa, a gente tem que ir blindado. tem que saber que essas emoções podem aflorar durante o período, no primeiro contato e no decorrer. Eu já tive situações que na fase da cirurgia, mas uma cirurgia bem encaminhada, pessoas assim com já bastante vividas, chegaram assim, pessoas na fase dos 80 anos, estavam assinando as coisas, dizem, mas eu quero lembrar que quando a gente fez 15 anos, mamãe deu para você um vestido e não deu para mim. Então, veja, isso aí é agora... Então a gente vivencia situações e aí a nossa equipe está bem instruída a ter paciência. Manuel, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, um privilégio. Toda quinta-feira, no Hoje Paraná, a coluna do Manuel Knofels está no ar. Não perca, é uma coluna interessante, muito mais até do que a gente conversou aqui. Ele destrincha lá na coluna dele. Maravilha? Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Até a próxima.